Olá a todas e todos, muito boa tarde. Eu sou Felipe Ester, pós-doutorando no IEL-UNB, e é uma grande alegria estar aqui de novo nesse projeto. E, bom, essa semana a gente vai ter mais uma atividade do curso de extensão Contestações e Práticas na Política Internacional, Vozes, Atores e Agendas de Transformação no Século XXI, promovido pelo Centro de Estudos Globais da UNB. O Centro é um laboratório acadêmico voltado para a produção e difusão de conhecimento qualificado nas áreas de relações internacionais contemporâneas, atuando em projetos de pesquisa e atividades de extensão, formação e cooperação interinstitucional, mobilizando tanto estudantes da graduação e pós-graduação, além de docentes, é claro, estabelecendo parcerias com instituições nacionais e internacionais em os três grandes eixos do Centro, que é governança antropoceno, poderes globais e desenvolvimento global. O curso, do qual essa atividade faz parte, propõe uma reflexão crítica e atual da conjuntura internacional, e a programação é orientada por textos selecionados da RBPI e as palestras conduzidas por especialistas convidados que promovem um diálogo analítico e multidisciplinar com base nas agendas contemporâneas das relações internacionais. Hoje, a gente tem uma palestra intitulada Verificação Nuclear e a Construção da Confiança Mútua entre o Brasil e a Argentina, 67 e 92. O nosso convidado é o Leonardo Bandarra, pesquisador sênior do Instituto de Estudos e Desenvolvimento da Paz, da Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha, e integrante do consórcio internacional Vespotec, Verificação Nuclear em um Mundo Complexo e Imprevisível. Bom, é uma grande alegria ter você aqui, Leonardo, e eu passo agora a palavra para você, para a gente iniciar a nossa palestra de hoje. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de onde as pessoas estiverem olhando. Para mim já é boa noite, para vocês aí eu acredito que ainda é boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer sempre estar voltando para a UNB, mesmo que virtualmente, que ainda é a casa, né? Eu fiz minha graduação, meu mestrado na UNB, já tem 10 anos que eu moro na Alemanha, mudei para o doutorado, mas ainda considero a UNB como uma casa, então é bom voltar ainda mais para o IREL, por exemplo, Estudos Globais, que na minha época não existia ainda, e que é um projeto incrível que está tendo uma amplitude, uma divulgação que na minha época a gente não tinha ainda essa perspectiva. Então, feliz de ver também o desenvolvimento dos projetos. Então, essa palestra é baseada num artigo que eu publiquei na RBPI tem alguns meses, que é especificamente sobre a construção das ideias de verificação nuclear entre Brasil e Argentina. Eu fui um pouco antes nos documentos e tudo, baseado em documentos que eu comecei a ter acesso na minha pesquisa de mestrado, depois do doutorado, depois no pós-doutorado, e que foram partes que eu fui buscando sobre os modelos de verificação que foram negociados. Essa palestra vai ter, eu vou chegar no artigo, mas o meu foco não vai ser o artigo. Por que isso? Porque eu pensei que, bom, como eu conheço a UNB, eu sei qual é o foco da pesquisa, o que os alunos aí no curso de extensão, no curso de graduação, têm acesso, com pessoas que têm uma especialidade em política brasileira que é a base da minha, então eu vou focar em um pouco diferente essa apresentação. Essa apresentação eu vou começar na área temática, depois no sistema internacional e depois situando o Brasil nesse sistema, por que o nosso caso é interessante e como que ele também pode ajudar em casos futuros que estão em negociação, né? Então, a minha ideia é começar sobre uma perspectiva geral, sobre o que são essas armas de destruição massiva, por que elas são diferentes, porque muitas vezes a gente perde isso de vista. Eu vejo muito no discurso, o pessoal fala de arma nuclear, arma química, biológica, sem ter muito noção do que isso realmente significa. Eu falo isso não só em questão do público em geral, também muitas vezes em contextos especializados. Eu vejo, por exemplo, em muitas reuniões com pessoas que que estudam o tema, mas que às vezes se perdem um pouco no básico. Então, a minha ideia é começar no básico, depois mostrar a ordem nuclear global, né, que é esse grande guarda-chuva de instituições e de organizações que regulam essa área, né? A questão da verificação, o que é isso? Porque é uma coisa que não é tão fácil e intuitiva quando as pessoas pensam, e a questão, no caso, Brasil e Argentina, que é o artigo. E aí, nesse caso, eu vou focar também na ABAC, na Agência Brasileira e Argentina de Verificação e Controle de Materiais Nucleares, mas também focar um pouco antes para
Introduzir o artigo também, que os alunos devem ter tido acesso, que está online também para quem queira lê-lo, é livre acesso, então é só acessar, não precisa pagar para vê-lo, e não precisa também ter uma instituição que pague para vê-lo. E também algumas coisas que estão em andamento, né, que aí entra muito na questão que eu faço, não só no projeto, mas também com umas outras atividades que eu tenho aí, algumas relacionadas a conferências da ONU e tudo. Mas primeiro vamos colocar o geral, né, de onde que saiu essa pesquisa mais recentemente. Aí é a pergunta do professor Felipe, que a gente estava conversando mais cedo, sobre o Vespotec, falou o que é isso que ele foi me introduzir, né? O Vespotec é basicamente onde eu trabalho, a maior parte do tempo, que é um consórcio interdisciplinário de 5 instituições na Alemanha, 2 associados. Eu estou na Universidade de Duisburg-Essen, aqui perto, eu moro em Colônia, perto de Colônia, e a Universidade de Aachen, Jülich, também é um outro centro de pesquisa, e Darmstadt também são partes desse consórcio, junto com a Universidade de Viena e o Centro de Não Proliferação e Desarmamento de Viena. É um consórcio de 5 instituições, diferentes áreas, na qual a gente pesquisa diferentes formas integradas de como avaliar mecanismos de verificação nuclear. Por verificação nuclear, tanto no conceito de desarmamento nuclear, não proliferação de armas e salvaguardas, e outras áreas também, controle de armas, por exemplo, também entram nisso. São áreas que eu vou falar mais cedo, quando eu vou falar o que é verificação nuclear, mas esse é o projeto guarda-chuva, né, por onde essa pesquisa foi financiada também, né, e por onde eu trabalho também, né, para introduzir, para deixar um pouco mais claro. A gente da física, engenharia, sociologia, ciência política, relações internacionais, né, porque na Europa, ciência política e relações internacionais são a mesma área, e antropologia também, entrou agora um da história também, a gente trabalha principalmente com salvaguardas, que eu também vou explicar o que é, o conceito de irreversibilidade, que significa como garantir que uma vez desarmada a arma não vai ser reconstruída, ou que a gente vai poder detectar caso seja, e resiliência, que é como manter todas essas instituições de uma maneira eficaz. O projeto está online, vocês podem dar uma olhada com quem tiver curiosidade. Agora, começando depois essa pequena nota de rodapé, vamos focar o que é arma de destruição massiva, né? Que essa é o grande tema que temos, né? A arma de destruição massiva, a principal é a nuclear, mas são vários tipos. O que elas são? Esse é um conceito que volta e meia vocês podem ver na política, quem estuda relações internacionais começa com isso logo no início, né? Eu acho que o primeiro contato que eu tive com isso foi justamente na aula de introdução às relações internacionais, quando a gente estuda realismo, que a gente fala da questão do poder militar, da questão da dissuasão, da questão da não proliferação, todos esses conceitos que são jogados e que são relacionados a poder de destruição, que é basicamente como que você consegue fazer para que avanço ofensivo ou evitar o avanço dos outros, que é o defensivo, né? A questão do fenômeno da guerra nas relações internacionais, né? As armas de destruição massiva são armas que a gente tem desde que começamos o fenômeno da guerra, né? Ou seja, desde antes, com as biológicas, e são basicamente as armas de pior poder de destruição. É um conceito que não tem um tratado que defina o que são, diferentemente de muitas outras coisas que a gente sempre tem definições, a arma de destruição massiva, esse conceito não é definido por tratado. Para defini-lo, normalmente, um artifício que eu uso é voltar lá nas bases do direito humanitário. O direito humanitário é o direito de guerra. Tanto direito antes de guerra, como pode entrar na guerra, direito durante a guerra e direito pós-guerra. Mas o direito de como você faz a guerra, porque a guerra também é uma coisa que tem regra. Você não pode simplesmente fazer guerra sem lidar com essas guerras. Aí temos a questão das Convenções de Genebra, de 1949, logo após a Segunda Guerra Mundial, que definiu o tipo de métodos que podem ser utilizados e que são aceitos como legais durante a atividade de combate, in bellum, durante a guerra, que são os meios que respeitem algumas regras, e as armas proscritas, as armas proibidas, são aquelas que elas não podem ter 4 características. Uma delas é proporcionalidade.
você tem que... o seu poder de destruição tem que ser proporcional ao que você quer, o seu objetivo. Discriminado, você não pode... você tem que diferenciar entre alvos civis e militares. Você não pode simplesmente jogar uma coisa sem saber onde você está atirando. A questão do sofrimento desnecessário, que é você evitar danos físicos que poderiam ser evitados. E a questão dos efeitos ambientais de longo prazo, né, que seriam, por exemplo, você tornar uma terra inviável após o conflito. As armas de destruição massiva são aquelas que vão contra todos esses conceitos. Ou seja, são armas que não podem ser proporcionais, porque você não pode controlar o uso delas, que vão necessariamente causar algum sofrimento que poderia ter sido evitado, e danos ambientais de longo prazo, seja nas plantas, nas pessoas, no ambiente em si. Você tem 3 características que são reconhecidas como essas armas, né? Que justamente por causa de uma destruição em massa, que são as armas biológicas e toxinas, as armas químicas e as armas nucleares, que também, às vezes, colocam radiológicas no meio, que são armas que não existem, mas que são teóricas, né? Que é basicamente a que chamamos de bomba suja. Algumas outras armas já foram já foram proibidas, como, por exemplo, as tecnologias de modificação ambiental, e tem algumas outras que estão sendo discutidas, que se discute até que ponto pode se criar uma nova arma, como, por exemplo, com robôs que podem se multiplicar sozinhos, esse tipo de coisa. Mas, até segunda ordem, o que temos são essas 3 características, né? Essas 3 categorias, que são biológicas, químicas e nucleares. Das quais as armas nucleares são aquelas com uma maior característica, né? Uma coisa importante também das armas de destruição massiva, é uma nota aqui, é que todas elas são relacionadas ao uso dual. Ou seja, elas advêm de tecnologias que também têm usos pacíficos e usos, muitas vezes, necessários e que criam benefícios gerais para a sociedade, né? Tecnologia biológica, por exemplo, a tecnologia de produtos químicos também, ou energia nuclear, também energia nuclear que você usa também na agroindústria e tudo. Então, assim, são tecnologias de uso duais, e é por isso que tem essa questão do controle, que é o que a gente entra, que é a questão de como que você vai garantir que os povos, né, do mundo, as pessoas tenham acesso a essas tecnologias e que não se destruam por meio delas, né? Nessa questão é quando você entra na questão da governança, que é a questão da ordem nuclear global. Nesse caso, eu vou focar na nuclear, eu voltar nas questões gerais, né, mas eu vou especificamente na nuclear. Por quê? Porque a nuclear tem uma coisa específica com relação às outras. Ela é aquela com um maior poder destrutivo imediato. Eu digo imediato, que, por exemplo, uma arma biológica hipotética, ela não seria de um efeito destrutivo imediato, demoraria para que se estendesse em grandes populações. A nuclear não, ela possui um efeito imediato de destruição, uma explosão. Ela já foi usada 2 vezes em contexto de guerra, né, Hiroshima e Nagasaki, agora fez 80 anos. E ela já foi usada em mais de 2.000 testes nucleares, né? Então, temos dados para saber dos seus efeitos destrutivos, temos vítimas dessas armas, não só no Japão, mas também em outras áreas. Temos efeitos claros e controlados, e sabemos o que poderia acontecer em caso de uma guerra generalizada com o uso dessas armas. É justamente pelo seu poder destrutivo imediato e grande, e pelo também o símbolo que ela tem como um símbolo de desenvolvimento, que ela está por trás de grandes teorias das relações internacionais, como a teoria da dissuasão. Ela tem também, elas são involucradas de uma coisa que é essa mystique, que é o conceito, né, que cria uma situação de ansiedade também, de uma possibilidade de destruição massiva por meio delas. Mas o que elas são especificamente? São basicamente armas que são feitas de material radioativo, né? Urânio, plutônio, urânio enriquecido,
com capacidade destrutiva, que geram efeitos radiativos e ambientais que não podem ser controlados. E numa hipótese de uma guerra geral com essas armas, você tem o que é o teórico de um inverno nuclear, que seria basicamente uma situação na qual a atmosfera poderia ser tampada, e nesse efeito, nessa situação, poderia se criar uma situação de esfriamento solar sem acesso à energia e aumento da radioatividade, que poderia levar a uma fome mundial e a uma destruição em alguns meses de boa parte da vida na Terra, né? Então, existem simulações sobre isso, como seria possível, quando não seria possível. Alguns dizem 100, alguns dizem 200, alguns dizem que isso não seria com nenhum número, também não a crítica também é esse conceito, mas, assim, é um conceito que já tem alguma base, né? E agora temos também, inclusive, um novo painel na ONU, a partir desse ano, para estudar os efeitos de uma possível guerra nuclear, né? Para retomar esses estudos. Isso em si já mostra o diferencial dessas armas com relação às outras, né? E também por que já desde o início da era nuclear, né, que a gente chama da primeira era nuclear, que é um conceito de uns colegas meus na Inglaterra, você tem a decisão por 3 pilares, que a gente chama da ordem nuclear, né, que é você garantir o acesso às tecnologias, que é uma tecnologia que realmente traz benefícios da tecnologia nuclear de forma pacífica, energia, como eu disse também, usos ambientais, uso inclusive de salinização, tem várias tecnologias que você pode usar. Ao mesmo tempo, você evita que as armas se difundem para novos países, que você tenha novos países, isso é o que chama de não proliferação, e você promove o desarmamento, a redução de armas e o desarmamento para que chegue num ponto que elas não tenham mais, né? Que boa parte da crítica entra no realismo, que diz que não é possível, mas, assim, que é um objetivo declarado da ordem nuclear global. O que é essa ordem nuclear global? Que às vezes a gente fala, isso coloca-se como se fosse muito uma questão abstrata, né? Mas, na verdade, essa ordem nuclear global é um conceito, é um conjunto de regras, instituições e organizações que tem o objetivo de regular a aquisição e a posse do uso da tecnologia nuclear, para garantir esses 3 pilares que eu falei, que é que todos teriam acesso, ou poderiam, claro, aí temos a teoria crítica que diz que não é bem assim, mas, na maneira geral, seria justamente essa, todos teriam acesso à tecnologia nuclear pacífica e de forma segura, e que a tecnologia nuclear militar seria contida, seria eliminada no longo prazo, e isso geraria um sistema no qual estaríamos protegidos, digamos assim, no longo prazo de uma maneira sustentável. Aí entra todas as críticas sobre a dissuasão nuclear. Um artigo também que está para publicação agora, um outro artigo que eu escrevi com uma colega daqui de Duisburg, a Carmen, que é justamente mostrando que a instabilidade da questão da dissuasão nuclear, né? Esse conceito também está num outro artigo, numa outra special issue, que eu também participei, que também é coordenada pela professora Wunderlich e o professor Zen, que é sobre justamente essas novas questões da ordem nuclear. Mas como é que ela aparece, né? Isso aqui é basicamente, aí temos na tela alguns exemplos de alguns mecanismos dessa ordem nuclear global, que são justamente as várias instituições, isso está que eu fiz no doutorado, também está no meu livro, que são as várias instituições que regulam essa uso da tecnologia nuclear. Nesse caso, nesse slide, isso é só uma fração do que temos. Essa fração é basicamente focada na questão dos usos, evitar os usos militares, ou reduzir a quantidade de armas, no caso dos controles bilaterais, mas também evitar a proliferação e o uso, a dispersão do material para usos militares, né?
temos, por exemplo, o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas, que é toda a questão da crítica de duas categorias de países e tudo, mas que é uma instituição que já está praticamente universal, 4 países não fazem parte, e que o Brasil faz parte, né, desde 98, se eu não me engano, 96 ou 98, e que é uma das bases do sistema, mas não é a única. Você tem sistema de salvaguarda, agência nacional, você tem controle de exportação, você tem zonas livres de armas de destruição de armas nucleares, da qual a América Latina é pioneira, com o Tlatelolco, que antecede ao TNP. Você tem o Tratado de Proibição de Armas Atômicas, né, que de 2017 e 2022 entrou em vigor, resoluções do Conselho de Segurança, e você tem tratados que estão sendo negociados, né, como o próprio PAROS, que o Brasil também é um dos que está chefiando a negociação, que é o Tratado de Evitar uma Corrida Armamentista no Espaço. Você tem um tratado de proibição de material físsil, e você tem a ideia de uma convenção de armas nucleares que seria o futuro, uma coisa geral para governar tudo. Que essa é uma ideia que está em andamento, que já era a ideia inicial nos anos 40, nunca foi negociada, mas que ainda está em voga, essa ideia de futuro chegar nessa convenção, como temos para armas químicas e para armas biológicas. Nesse ponto, você também tem o que é importante, o que é o foco aqui, que são mecanismos regionais de verificação, que são mecanismos, junto com a Agência Nacional de Energia Atômica, são mecanismos no qual funcionam em algumas zonas geograficamente específicas. Você tem a Euratom, aqui na Europa, você tem a ABAC, entre Brasil e Argentina, que é um modelo único, que eu vou falar daqui a pouco, e você tem a Aficone, que é na África, do Pelindaba, que eles não fazem verificação, mas que tem uma abertura para caso no futuro eles queiram começar a fazer, eles poderão, mas que eles não fazem, por isso que está entre parênteses com uma notinha. Mas para mostrar como que esse modelo funciona, porque às vezes a gente tem também, principalmente alguns estudos que não têm essa visão institucional, perde um pouco de vista como é que funciona. Hoje em dia nós temos 9 países com armas atômicas, né? Os 5 reconhecidos pelo TNP, porque são aqueles que foram antes de 64, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Temos 4 que foram que conseguiram essas armas depois, que são a Índia, o Paquistão, Israel, apesar de reconhecido internacionalmente como país nuclear, porém de nunca tendo admitido e realmente com uma postura de ambiguidade nessa área, e a Coreia do Norte. E temos 4 países que deixaram essas armas. O caso da África do Sul, que desenvolveu as armas de forma autóctone, com a ajuda de outros países, mas enfim, que foi um desenvolvimento, que eles chegaram a desenvolver um programa nuclear completo e desarmaram todo esse programa. E os casos dos 3 países que herdaram as armas da União Soviética e que entregaram o sistema sob observação internacional de volta para a Rússia, que é a Ucrânia, Belarus e o Cazaquistão. Porém, tivemos mais de 30 países que tiveram alguma atividade nuclear em algum momento. Esses países, tem aí uma tabela essa tabela é um pouco já desatualizada, desde 2010, mas, enfim, ainda é interessante para mostrar que a ideia de que é contra-intuitiva a ideia de que em 2025 teríamos apenas 9 países. As previsões eram que já em 90 a gente teria mais de 30. Isso é uma previsão famosa do presidente Kennedy dos Estados Unidos. E isso sempre aumenta. Então, assim, a gente sempre tem um caso ou outro que aparece, agora o Irã está na mira, mas, assim, tiveram realmente muitos países que poderiam ter tido armas atômicas, muitos ainda podem, mas que não seguiram por esse caminho, né? Por vários motivos. Aí, no caso, a gente pode depois discutir no Q&A, mas, assim, são vários países que não foram por esse caminho,
que poderiam ir, mas que não foram. Isso é uma decisão contraintuitiva. Não é por conta do TNP apenas, é por conta de todo esse sistema que eu falei, pelo reconhecimento do que isso realmente significa a posse dessas armas. De tal forma que no mundo a gente tem hoje em dia todo o hemisfério sul e boa parte também do hemisfério norte é coberto por zona livre de armas nucleares e por países com legislação contra armas atômicas, né? Que também é um fator interessante para não perder de vista, principalmente nas discussões mais abrangentes sobre temas de segurança. Porém, o que está por detrás de tudo isso? O que está por detrás de tudo isso é a verificação. Isso não é um sistema que funciona na base da confiança apenas, é um sistema que você tem todo um mecanismo, uma parte técnica que garante que ele vai continuar a funcionar. E é nessa parte que a gente vai entrar agora na questão da verificação nuclear e o que isso significa, né, para a formação para a sustentação dessa ordem nuclear. O que é a verificação? Verificação é uma coisa que muitas vezes as pessoas têm como evidente, mas que na verdade não é. Eu digo isso, uma anedota no início, para começar com isso. A gente, como eu falei, eu trabalho no Vespotec, que é um projeto interdisciplinar. O meu coordenador é da física, o nosso coordenador da física, né, mas os investigadores principais, né, são de várias áreas. Uma coisa que a gente começou da premissa é que todo mundo teria entendimento do que seria isso. Aí, nos primeiros meses, a gente partiu dessa premissa, até depois descobrir que o que os físicos entendiam como verificação não era a mesma coisa que os sociólogos, que não era a mesma coisa que os antropólogos, que não era a mesma coisa que a gente das relações internacionais. Uns falavam de tratado, uns falavam apenas da máquina que faz o negócio, os outros falavam da conhecimento adquirido. Então, assim, cada um tinha uma ideia diferente. Uns falavam de positivo contra negativo, né, verificação contra falsificação, e outros falavam de uma maneira mais específica sobre cláusulas de tratados. Então, a gente teve um momento inicial de discussão sobre o que seria esse tema, né? O que é uma coisa interessante, que foi realmente a criação de um ponto de partida, que é basicamente essa discussão que eu trago agora, que é o que a gente chegou, voltando também nos textos e tudo, com a ajuda também do Conselho Administrativo. O que é isso? É uma verificação, uma definição assim fácil, assim rápida, seria que são os processos de avaliação ou de demonstração do cumprimento de compromissos legais ou assumidos com relação a alguma coisa. E que a maneira de você adquirir conhecimento para garantir que esses compromissos estão sendo cumpridos. Se você for falar com alguém de uma área de direito, eles vão falar que são só compromissos legais. Porém, principalmente mais recentemente, nos últimos momentos, com a modificação na geopolítica mundial, a gente vê que, na verdade, você também pode fazer verificação demonstrativa. Aí, nesse caso, você entra com compromissos políticos, que, na verdade, você não necessita necessariamente um tratado para fazer verificação. São duas partes. A primeira, a obtenção de dados, é a evidência de alguma coisa, e a interpretação desses dados para garantir se essas obrigações estão sendo cumpridas, né? Se esses compromissos estão sendo cumpridos. Então, você tem primeiro um compromisso, que pode ser, normalmente um tratado, mas também pode ser simplesmente um compromisso político, essas atividades de verificação, inspeções, por exemplo, monitoramento por satélite ou visitas de autoridades também, em alguma medida pode ser colocada como isso, e a avaliação de conformidade. Você não tem a questão do enforcement, que é a questão de o que acontece depois. As sanções, ataque, essa parte que vem, isso é depois. No caso da Agência Nacional de Energia Atômica, por exemplo, se alguma coisa é encontrada errada, eles mandam para o Conselho de Governadores e aí eles podem mandar para o Conselho de Segurança. Mas a verificação em si é uma etapa anterior. E por que ela é importante? Porque aí também entra na questão da minha sub-área de pesquisa nesse projeto, que é a questão da confiança, mas também é confiança no sentido de que você não pode
ter acesso a tudo, que você tem que garantir a boa-fé, mas que tem uma margem de erro, porque, principalmente com a questão nuclear, o que você verifica? É o que a gente vai entrar depois. Mas, normalmente, você verifica uma coisa que não existe. Você não está verificando que alguma coisa é. Você não está, por exemplo, quando você clica nessas páginas de internet que você tem que colocar, identificar quais são os tratores, por exemplo, para ver se você é humano, é uma verificação positiva, você é humano. Nesse caso, você está verificando que uma coisa não está sendo acontecida, você está verificando que o material não está sendo disperso para outros fins, você está verificando que um país não está construindo uma bomba atômica, você está verificando que uma bomba atômica não está lá, no caso de desarmamento. Então, você está verificando uma coisa negativa. Quando você verifica uma coisa negativa, você nunca pode ter uma confiança absoluta sobre isso, porque é uma coisa que você não conhece. Então, o que você tem é chegar próximo a isso. E quando você chega próximo a isso, você tem sempre uma margem, que significa que você sempre tem uma área que você vai ter que partir da confiança. Mas a ideia da verificação é que você tenha o maior número de informações possíveis para reduzir essa margem. O que você pode verificar sobre isso? Como eu falei, você tem diferentes formas que você pode ter na área da ordem nuclear global. Você tem as verificações por controle de armas, no caso, Estados Unidos e Rússia são os principais, né? Entre Índia e Paquistão não tem mecanismos de verificação forte entre os tratados deles, mas você tinha, no caso de alguns tratados, ainda tem, né? O novo START, que ele foi ampliado, ele foi estendido, entre mecanismos no qual os americanos e os russos têm acesso a informações de um do outro. Você tem verificação de desarmamento, que é uma coisa que acontece atualmente de forma por simulações e simulações principalmente, né? A gente, no Vespotec, a gente já conduziu algumas simulações como essa também, inclusive uma esse ano, mas que a ideia é que você você olha as partes técnicas para garantir que a arma foi desarmada. Nesse caso, tem uma proposta brasileiro-norueguesa que foi apresentada esse ano para criar um grupo de experts na ONU para focar justamente nisso. Você tem a verificação contra testes nucleares. Nesse caso, também tem outra organização internacional, que é a Organização para a Proibição de Testes Nucleares, que é uma organização que verifica que testes não estão sendo feitos. Isso também é interessante, porque isso leva a outros benefícios, como, por exemplo, identificação de terremotos e maremotos, que são feitos também por essa organização. E você tem a verificação de não proliferação, que é a principal, que é a verificação de usos pacíficos, que também é chamada de salvaguardas. O que significa isso? Você tem 3 organizações, como eu falei, que conduzem ativamente nessa verificação nessa área. A principal é a Agência Nacional de Energia Atômica, que é a agência global para essa área. Também tem no nível regional na Europa, a Euratom, e no nível Brasil-Argentina, a ABAC. O que é isso? Basicamente, são medidas para garantir que tecnologias nucleares sejam apenas para fins pacíficos, ou seja, que o material nuclear, o material físsil, não está sendo disperso para fins que não sejam declarados. Basicamente isso que é. Por isso que a ABAC tem um nome de contabilidade de controle, porque você está basicamente contabilizando o material, se o que entra na máquina é o que sai. Então, você tem essas atividades de verificação, que é justamente para evitar atividades não declaradas que possam ter fins não pacíficos, ou fins militares. Bom, eu não diria militares, fins não pacíficos é o que a gente usa, porque essa questão da propulsão para submarinos e tudo entra um pouco na área militar, mas é pacífica mesmo assim, né? Então, fins não pacíficos. Nos últimos 10 minutos, vamos falar agora do meu artigo. Todo esse círculo para falar do caso Brasil e Argentina, né? Mas é importante para mostrar que a verificação nuclear, na verdade, teve um papel importante nisso, né? Porque o Brasil e a Argentina é um caso único, como eu falei, por conta da nossa agência bilateral entre os 2 países, mas também porque é um caso único também em vários aspectos, né? Aí está a referência do meu artigo, vocês já têm, né? E eu quis entender nesse artigo por que ele era único, né? Mas também encontrar uma maneira também de achar um pouco
nuances que foram desenvolvidas, que foram discutidas ao longo do tempo, das possibilidades que também foram discutidas e que não foram adotadas, mas que ainda podem ajudar, né? Como eu falei, eu também faço o meu trabalho mais geral, né? Eu hoje em dia não estou focando apenas no caso brasileiro e argentino, né? Eu trabalho inclusive muito mais com outros casos do que com esse, o caso no Oriente Médio, a Ásia do Sul, mas enfim, o nosso caso ele pode também trazer mecanismos, saber o processo também ajuda a trazer coisas interessantes que podem ser utilizadas em outros casos, né? Isso foi basicamente esse artigo, a ideia é ir além do processo tradicional, porque normalmente a gente tem uma forma definida de entender o processo da Argentina, alguns vão lá no Sarney, outros que, assim, é um pouco problemático, tá lá, outros vão bem antes, outros vão lá no Getúlio Vargas. Nesse caso, a ideia era olhar os documentos, né, e entender as ideias que surgiram por diferentes atores, né, comunidades epistêmicas, que na verdade são os grupos técnicos, os grupos de cientistas, que têm um papel muito mais importante do que a literatura tradicional assume que eles tenham, né, técnicos, políticos e diplomáticos, que aí é onde está principalmente a literatura estabelecida, e entender as diferentes ideias que foram aparecidas nesse processo grande das negociações, né? E para ver o que isso pode trazer. Sobre isso, o contexto geral, né? Pessoal que está vendo, os alunos, provavelmente eles já têm uma ideia geral desse contexto, né? Então, eu vou passar um pouco en passant sobre essa parte, né? Considerando o público que está vendo. O Brasil e a Argentina é o caso de rivais que viraram parceiros, né? Tem uma rivalidade que a gente pode voltar lá na Guerra do Prata, a gente pode voltar lá nas disputas territoriais, a hegemonia do Império com as Províncias Unidas. É uma história que no início é um pouco conturbada e que levou a uma aproximação, principalmente a partir dos anos 70 e 80, né? Então, você tem as questões pendentes que foram resolvidas depois, e que, principalmente nos anos 70 e 80, foram que levaram a uma reaproximação. Você tem nos anos 50 e 60, voltando antes da parte do artigo, os dois países começaram a entrar no ciclo nuclear de uma maneira bem no início das negociações, né? Você teve o apoio do governo brasileiro, né, do governo, na época do governo Vargas, ao programa ao projeto Manhattan, com de algum urânio. Você tem iniciativas lá do Almirante Álvaro Alberto, de trazer já energia nuclear, as primeiras ordens. Na Argentina, a mesma coisa também, com a busca de Perón, por conseguir já os cientistas do programa alemão, né, para a Argentina. Eles começaram bem cedo, os programas nucleares. E também na era internacional, na parte nacional, o Brasil e a Argentina também foram bastante ativos, principalmente nesses inícios dos anos 50 e 60. Já em 60, um exemplo disso é, por exemplo, a criação da Agência Nacional de Energia Atômica. Os dois países tiveram uma atuação forte, de tal forma que eles garantiram um acordo informal para que sempre um dos dois esteja no quadro de governadores, que é um acordo que normalmente tem funcionado. Teve só um ano que não teve um dos dois no quadro de governadores, mas sempre tem representado ou o Brasil ou a Argentina. E, desculpa, os dois, na verdade, né, uma confrontação, que isso é uma prova já de algum tipo de cooperação que você tinha desde o início. Você tem as negociações, o Brasil foi parte do grupo que negociou o TNP, é até complicado falar isso, porque, na verdade, no grupo que deveria negociar o TNP, mas que, no final, o projeto desse grupo não foi aceito. Então, os Estados Unidos e a União Soviética impuseram um outro modelo que eles próprios fizeram, mas nesse grupo que estava negociando, o Brasil era parte, também era parte das negociações de Tlatelolco, né, que foram ao mesmo tempo. Com
e muito ativo na área de desarmamento, na área de tentar garantir o uso pacífico sem usos militares. Isso mudou, principalmente no parte dos golpes militares, em 62 na Argentina, em 64 no Brasil, no qual a ideia de explosões pacíficas começaram a ser muito forte. Já estou quase terminando, mas entrando sobre isso, você tem nos anos 70 essa questão dos distanciamentos entre os países, né, depois dos golpes militares, e do regime internacional também. Os dois países se distanciaram desse regime e, principalmente, apesar de tentar conseguir, foi nessa época que o Brasil conseguiu, por exemplo, acordo com a Alemanha, mas a aproximação bilateral não estava no radar, até a solução do problema das cataratas, né? A questão Iguaçu, Corpus, que estava sendo também discutida nessa época. Aí essa é uma época de separação, até resolver as coisas. Nos anos 80, você tem uma época de aproximação, principalmente depois do apoio neutro, né, a neutralidade positiva do Brasil na Guerra das Malvinas. Também é um momento no qual os países desenvolveram programas secretos, atividades paralelas, com fins múltiplos, né? No caso do Brasil, tinha inclusive o programa Solimões, né, que tinha as explosões pacíficas como um dos objetivos. Mas, assim, isso foi desenvolvido nesse momento. A redemocratização nos dois países foi um ponto de virada, na qual os dois países se aproximam, né? Você tem alguns ensaios iniciais com a declaração de Iguaçu, por exemplo, em 85, algumas propostas, principalmente do presidente Alfonsin, para o mecanismo de verificação para evitar o desenvolvimento de uma arma nuclear. E esse processo culminou nos anos 90 com um novo, principalmente no governo Collor, que é onde eu termino esse artigo, com a decisão de integrar os dois países, os programas energéticos, como uma porta de entrada para outras áreas de integração. Para você tirar essa área nuclear e esse perigo do caminho, e com isso você pode integrar em outras áreas. Aí, no caso, a ABAC foi criada, foi um modelo que foi desenvolvido nessa época, por pessoas do governo Collor e governo Menem, e, assim, claro, com todas as redes anteriores, mas, assim, é um modelo que foi desenvolvido nessa época e que a ideia era você criar uma aproximação que seria eficiente. Aí temos a foto famosa da PADCAL, né, no possível local de testes. Terminando aqui, que eu já estou vendo que meu tempo já acabou, mas o que eu fiz nesse artigo? Eu pesquisei, nesse período todo, desde 67, quais foram os diferentes modelos que foram testados, né? Você teve praticamente 3 principais modelos. Isso é uma categoria que eu fiz, que é para você separar diferentes modelos em diferentes ideias que surgiram, né? Você teve as primeiras ideias, principalmente nos anos 60 e 70, que foram ideias de ad hoc, que seriam basicamente, você tem nesse caso pessoas importantes como, por exemplo, o diretor da TUSA, da Agência Nuclear Argentina, né, que é o Jorge Cosentino. Você tem também o senador Findley dos Estados Unidos, que também ofereceu alguma coisa parecida, que seriam ideias que seriam para você criar algum tipo de trocas contínuas, e não institucionalizadas, mas que contínuas entre inspetores e pessoas técnicas das duas agências nucleares, né, a CNEM no Brasil e a CNEA na Argentina, e que por meio disso, no caso, nessa época ainda não era CNEM, era o CNPq, né, mas enfim, se complicaria um pouco mais o meu gráfico, mas você tem toda essa ideia de criar umas trocas, né, para que você crie contatos e esses contatos tirem a suspeita, né, sobre objetivos militares de ambos os lados. A segunda ideia seria um mecanismo regional, e essa é uma ideia que apareceu e que voltou, e que é uma ideia que em 74 já foi proposta, né? Nesse caso você tem os alemães, né, que estavam em negociação com o Brasil, isso é dos arquivos alemães, que posso colocar como referência, né? Que são a proposta de você criar uma agência de verificação e promoção de energia nuclear na América do Sul, né? Que seria a Sudatom, que é um modelo parecido com o Euratom, mas não seria a mesma coisa, e que seriam essas ideias aparecem de vez em quando, que seria uma ideia de criar uma versão
na qual não seria clara, não chegou a avançar as discussões a ponto de decidir se isso seria ou não viável como seriam, mas seriam ideias que foram colocadas na mesa de criar uma organização que poderia não só incorporar Brasil e Argentina, mas também outros países, né, que queriam que pudessem se juntar a isso. E essa organização seria uma comunicação com a Agência Nacional de Energia Atômica, da mesma maneira como é na Europa. Essa proposta também foi trazida de alguma forma por Afonso em 86, sem avançar muito, como eu diria, mas que seria de você começar pelo Brasil e Argentina, mas manter a porta aberta para outros. No caso, a proposta da ABAC, que é uma proposta de 91, ela é uma proposta diferente dessas outras duas, é uma proposta bilateral, uma proposta entre os dois países, na qual você cria que é o título do artigo, né, um algodão de verificação entre os dois países e a comunidade internacional, para mantendo as comissões nucleares, evitando que a desconfiança tome caminho, né, evitando que tanto a comunidade internacional tenha desconfiança com relação ao Brasil, quanto os dois países, né, e isso era importante, principalmente no contexto em que os dois países não eram parte do TNP. Esse é o caso interessante do Brasil e da Argentina, porque a gente entra no regime internacional de não proliferação, a gente entra na ordem nuclear global sem entrar pelo TNP na hora, isso vem depois, mas assim, nessa hora você não entra, você consegue basicamente os benefícios sem entrar por isso, entre outras razões, por conta da BAC. O que ela é? Esses são os meus dois últimos slides, né? Ela é basicamente 3 níveis. Você tem o nível técnico, que foi as dicas iniciais, que é um mecanismo comum de contabilidade e controle em nível técnico entre esses dois países. Você tem a ABAC, que é uma organização para gerir essa governança, que ela realmente vai com inspetores e tudo, e que mantém essa contabilidade. E você tem o nível internacional, que é o acordo quadripartite entre a Brasil, a Argentina, a ABAC e a IAA, para você fazer atividades conjuntas e complementares, porém independentes, nos programas nucleares dos dois países. Isso evita tensões diretas entre os países, porque o que aconteceria se não tivesse a BAC, por exemplo, tivesse um problema em alguma das áreas, se seguíssemos o primeiro modelo, por exemplo, aí criaria um problema direto entre os dois países. Aí a ABAC evita esse problema também. E também atuar como intermediária na comunidade internacional, né? Atualmente, eles tem 100 inspetores, né? Com em mais de 76 estações sob salvaguardas. Esse quadrinho eu meio que roubei do relatório do ano passado. Mais de 100 inspeções por ano. E está funcionando e continua criando confiança nos programas e nos objetivos pacíficos dos dois países, né? Perspectivas futuras, e é o meu último ponto. A questão da verificação nuclear, ela não é uma questão estanque, é uma questão que está em negociação. Existe pesquisa, existem discussões sobre como você pode melhorar, aumentar e ampliar, ou reduzir, ou tornar mais eficiente. Tudo isso está em negociação agora, mas temos algumas áreas interessantes que estão para ser observadas, né, para quem se interessa no tema. Uma delas é a Conferência das Nações Unidas para a Negociação de uma Zona Livre de Armas Nucleares e Outras Armas de Destruição Massiva no Oriente Médio, ou a Conferência de Novembro, NOFCOM, que vai agora na segunda semana de novembro. Todo ano, desde 2019, eles estão se juntando, né, com os países da Liga Árabe, são convidados países da Liga Árabe, Irã e Israel, mais os 5 países com armas nucleares e as agências internacionais da área para negociação. 2 não fazem parte, então um boicote ativo para elas, mas, enfim, estão andando as negociações de alguma forma desde 2019, vamos ver como vai ser esse ano. Tem a questão da formação do grupo de experts em desarmamento nuclear, que também está em negociação agora, nesse mês, no primeiro Comitê das Nações Unidas, que é a proposta do Brasil e da Noruega. As negociações sobre um mecanismo de verificação do Tratado de Proibição de Armas Atômicas também não morreram, estão aí e podem ser também em algum momento no futuro implementadas. E também há outras atividades também que estão sobre isso. Como que você pode incorporar novas tecnologias, né? Reatores pequenos, espacial, questão dos barcos e tudo nessa área. Inclusive, aí, nesse caso também afeta a questão da ABAC especificamente, no caso do programa do submarino nuclear brasileiro.
Com isso, eu agradeço, 7 minutinhos depois do meu horário, mas, enfim, espero que ainda temos tempo para alguma conversa agora. Qualquer coisa, está em meu e-mail, estou em contato, e obrigado novamente pela chance de estar aqui. Leonardo, muitíssimo obrigado pela sua fala. Problema algum ter passado, muito pelo contrário, foi uma fala muito completa, foi uma aula mesmo, além de você apresentar o seu trabalho, a sua pesquisa. E, justamente por ser um tema bastante instigante, a gente tem um grande número de perguntas que foram enviadas. Ok. E aí, para dar tempo para você conseguir desenvolver essas perguntas, eu juntei essas perguntas em 3 eixos e depois eu vou fazer umas 2 no final, só para, enfim, contribuir também um pouquinho. O primeiro grupo que eu agreguei são perguntas em relação ao artigo em si. Tá bom. Então, são 2. A primeira é se, na sua pesquisa, quando você contrastou o que você viu no arquivo, o que você viu nas suas entrevistas, teve muita inconsistência entre essas coisas ou teve uma consistência grande? E a segunda é se você pensa em incorporar, ou como pensa em incorporar métricas para sua pesquisa, por exemplo, o número de inspeções, esse tipo de coisa. Primeira, começar pelo outro lado, a métrica e depois para a inspeção. Para esse artigo especificamente, eu teve várias maneiras como eu ia fazer, ou se eu ia fazer esse artigo, né? Mas no final eu achei melhor não incorporar as partes mais atual de métricas sobre isso, porque isso seria um outro artigo que a gente também está desenvolvendo. Estamos aqui com alguns projetos. Um deles é sobre mecanismos de verificação regional e como que eles funcionam em complementaridade com o internacional. E para isso, as métricas vão ser importantes, não para esse artigo especificamente, mas para essa outra atividade sobre possibilidade de mecanismos regionais, né? Que isso entra muito, como eu falei, com outros projetos que eu tenho, como esse próprio das negociações no Oriente Médio, também tem algum papel, mesmo que não tão determinante, mas também tem algum papel nas negociações, isso também seria uma coisa. E isso também, sim, para uma proposta futura, mas não para esse especificamente. Para esse especificamente, aí eu já vou entrar na primeira pergunta, como eu falei, são documentos que eu comecei a achar desde o meu mestrado. Quando você faz muito tempo de uma coisa única, você adquire muito material, né? E quando eu estava olhando esses materiais, eu comecei a achar algumas coisas que eu falei, isso pode juntar essas partes e essas partes podem fazer uma coisa interessante. Mais ou menos é uma questão de montar um quebra-cabeça com... imagina esse trabalho, e nesse caso é muito a questão da influência da UNB, né, que é um trabalho de história internacional, que o que eu aprendi disso, e essa metodologia eu trouxe daí, né, que na Europa o pessoal ainda não está muito nisso, mas que é super interessante, porque você tem no final como se você tivesse vários quebra-cabeças, todos eles misturados em uma caixa, e você está olhando as partes, e você começa a achar uma parte que faz parte de um e que encaixa, aí você vai, na verdade, não é só um quebra-cabeça, são vários. E aí, isso foi mais ou menos o que eu tentei fazer. Eu peguei umas partes desses quebra-cabeças e fui juntando em uma nova imagem. Nesse caso, eu comecei pelo documento específico, e isso também é uma coisa que eu já dei aula de metodologia, inclusive. Aí, assim, quando eu falo de metodologia, você tem diferentes categorias de documento, né? Você tem diferentes categorias de documento que você considera na hora de fazer a sua análise. Os documentos que são normalmente mais confiáveis, digamos assim, são aqueles que são escritos e da época. Então, assim, que nesse caso você tem menos filtros, né? Ou menos mudança com o tempo. Então, esses são sempre os documentos que eu tento priorizar. Eu tento priorizar documentos escritos e da época, e a partir disso eu vou depois avançar para os outros metodologias. A entrevista é uma coisa que vem normalmente também, que eu normalmente pergunto e tudo, mas que eu busco basear o menos possível em entrevistas. Justamente porque a entrevista você tem toda uma questão do tempo, que ela modifica a memória, você consegue encontrar muita coisa que não está escrita pelas entrevistas. Mas, assim, tinha, por exemplo, vamos colocar agora o exemplo desse artigo. Você tinha um outro modelo
que foi um modelo anterior, que é um modelo sobre cooperação para o enriquecimento, para diferentes consórcios regionais de enriquecimento de urânio. Que, inclusive, interessante, é um mecanismo que agora está sendo discutido também, que estava sendo discutido no Oriente Médio até essa nova guarda-chuva nuclear do Paquistão, na Arábia Saudita, mas estava sendo discutido até então. Agora não sei como é que vai ser, mas que é um modelo que já foi discutido no Brasil, na época do Nixon, pelo chefe da Comissão de Energia Nuclear dos Estados Unidos, que era o Seaborg. Isso foi uma informação que me foi dada por uma entrevista, e que eu tinha colocado no artigo inicialmente, mas que no peer review, no conselho de revisão por pares, eu retirei, justamente porque a parte escrita que eu tinha, os revisores não consideraram como prova suficiente para que eu mantivesse no artigo. Então, é uma parte que saiu justamente por conta disso. Na minha dissertação de mestrado tem isso como uma nota de rodapé, e eu também acho que nesse artigo ele também está com uma nota de rodapé, mas eu não trouxe ele para frente por conta disso. Então, entrevistas são importantes, mas, assim, principalmente coisa histórica, tem que ter um pouco dessa parte de como você vai fazer a triangulação, né? Coisas mais recentes, tem um outro artigo também que está por aí, que em algum momento vai sair sobre inspetores nucleares, que a gente fez entrevistas com inspetores nucleares aqui. Aí esse artigo realmente é baseado principalmente em entrevistas, mas são entrevistas sobre pessoas que estão vivendo e fazendo as suas atividades, então já é um pouco diferente. Perfeito. Bom, vamos para o segundo eixo agora, que são perguntas mais relativas à ABAC em si. Aí tem 3 grandes perguntas. A primeira delas apareceu várias vezes, que é: como a ABAC pode servir de exemplo para outras regiões ou para outros países? Como e se ela pode servir de exemplo? Uma outra pergunta é: como os outros países veem a ABAC? Como os outros países veem esse processo de construção de confiança das verificações entre o Brasil e a Argentina? Então, né, se ele é aceito, bem aceito, né? Brasil e Argentina, né, o Brasil e a Argentina não tem um protocolo adicional ao TNP, então como que funciona isso? E a ABAC ela é bilateral, e não houve interesse em incluir outros países, ou outros países não têm interesse em integrar esse sistema, ou outros países da região? Vamos pela ordem, né? Primeiro sobre como que é modelo para outros países, né? Tem muito interesse, e desde a época dos anos 90 já tem muito interesse em saber como que esse modelo funciona de uma forma mais próxima. Eu sei que no passado também vários outros países foram buscar o Brasil e a Argentina para entender como funciona e para ver o que eles poderiam aplicar ou se poderiam aplicar. Você tem ainda hoje em dia uma certa mobilização internacional, mesmo a ABAC não é uma organização muito grande. Quando a gente fala, eu coloquei lá 100 inspetores, isso não é muito. E até porque esses inspetores normalmente eles são nas comissões nucleares, né? Então, assim, é uma organização que mas tem um papel importante, tem uma visibilidade boa. Você tem interesse em como funciona. Eu sei que, por exemplo, na convenção de novembro agora, por exemplo, eles já foram convidados para mostrar como funciona, e o modelo ABAC é um modelo que está sendo discutido e olhado para mostrar como é que é. Eu sei que, por exemplo, vários países já expressaram bastante interesse e falaram que isso seria uma coisa que realmente seria um caminho que poderiam ir, de maneiras, inclusive, até inoficiais, alguns países do Oriente Médio, que eu não vou falar nome aqui especificamente, mas que já mostraram que isso poderia ser um caminho específico para essa zona, inclusive para desarmamento, de países que poderiam ter armas atômicas. Mas, enfim, também não vou falar oficialmente dessa questão, né? Índia e Paquistão também são países que abertamente nos anos 2000 foram buscar entender para ver como funcionam e que acompanham e que vejam como possibilidade também. No caso deles, especificamente, tem a questão de que não são só 2, tem a China, então, mas que ir para a Índia, a China é um dos fatores mais importantes, né? Para o Paquistão, a ABAC poderia ser um caminho.
Mas você tem um modelo, cada região você tem uma conjuntura específica. Então, assim, o modelo da Euratom, por exemplo, não foi um modelo que a gente quis implementar aqui. A gente criou uma coisa nova. Não foi simplesmente você copiar a Euratom aqui, que foi mais ou menos a ideia que teve nos anos 70. A gente teve que criar uma coisa nova. Para as outras regiões seria a mesma coisa. Não seria basicamente pegar o nosso e copiar para eles. Também seria você usar o que tem, você entender o que tem e criar uma coisa nova, que é mais ou menos isso que o artigo pode ajudar. Que você mostrar que você tem várias discussões até chegar numa coisa que funciona. Então, sim, tem interesse. Isso entra também na questão de como os outros países veem. Quando eu vejo em organismos internacionais, assim, a bolha nuclear que a gente fala, conhece a BAC e sabe o que é. Principalmente quem já está um pouquinho mais na área, né? Não significa que eles entendam o que é a BAC, mas muitas pessoas sabem que existe esse modelo Brasil-Argentina. O Brasil e a Argentina têm, inclusive, um certo prestígio maior internacional por conta disso, porque você mostra que realmente você tem alguma coisa que liga, alguma maneira de resolver o controle que foi feita de maneira pacífica. Você tem a BAC está sempre nas negociações junto com na Conferência Geral da IAA, encontro com o pessoal da BAC lá, eles rodam também por aí, né? Tem também estão nos eventos do pessoal de salvaguardas, não proliferação, desenvolveram um método próprio de inspeção que está agora sendo analisado pela Agência Nacional, que é o método BAC Cristalline. Então, assim, ela realmente é bem aceita, não significa que seja bem entendida, mas é bem aceita. E a questão do protocolo adicional, e eu entro justamente na questão de que não é bem entendida também por conta disso, que a questão do protocolo adicional é uma questão que para muitos países é uma coisa forte, e que o Brasil e a Argentina, principalmente o Brasil nesse caso, usa a ABAC como maneira de evitar assinar o protocolo adicional até que tenha sido feito processo de desarmamento. Eu falo isso também porque isso é uma coisa que quando eu converso com os americanos ou com algumas outras áreas, eles falam que, não, mas vocês não aceitam o protocolo adicional, vocês não estão escondendo alguma coisa. Mas ele fala, não, mas tem a BAC, mas isso aí, como que eu vou confiar numa coisa que vocês estão fazendo e eu não estou vendo? Então, assim, você tem essa coisa ainda de que você não entende muito bem, mas está lá. Mas o argumento da BAC é um argumento político que o Brasil está usando, político e técnico que o Brasil está usando para não assinar esse protocolo adicional ainda, e está funcionando. Então, assim, no caso, também você tem essa outra parte da ABAC que também funciona para isso, né? Você também funciona como uma forma de pressão e como uma forma de demonstração de mecanismos alternativos de verificação, né? Mostrando que existem muitas maneiras de você mostrar que você está cumprindo um objetivo, que você tem uma obrigação internacional. Perfeito. Não, e aí só lembrando também que é isso, não é só a BAC que faz a fiscalização, também é a IA, sistema de dupla salvaguarda, né? Então a galera nem sabe disso. E que o próprio grupo de supridores nucleares reconheceu a BAC, né, o acordo quadripartite, como alternativa ao próprio protocolo. Então isso eles declararam há pouco tempo, né? Então, assim, não tem um problema nesse sentido, mas eu não sabia disso do desconhecimento. Então, muito, muito interessante também, né? Mencionar. E aí, e sobre outros países? Outros países entregarem. Países da região, ou por que outros países da região não ingressam? Isso aí já teve em discussão, eu acho que às vezes ainda volta, se vai ser discutido ou não. Nesse caso, você tem a questão de que seria, na verdade, um ampliamento da instituição, até uma própria modificação geral, né? Eu não sei até que ponto isso seria, nas estruturas que tem agora, se isso seria possível, porque, assim, dois fatores. O primeiro é a questão do nível de desenvolvimento da energia nuclear. Brasil e Argentina, isso é uma coisa que a gente tem normalmente pouco acesso no Brasil. Brasil e Argentina estão entre os países do mundo com maior nível de tecnologia de desenvolvimento nuclear. A gente está realmente avançado a nível global nessa área. Assim. Então, a tecnologia do Brasil é uma tecnologia que poucos países do mundo têm. Então, e a Argentina também. E são diferentes, são complementares. Um é o urânio natural, que a Argentina, o nosso é urânio enriquecido. Então, você tem, assim, na América Latina, o único outro país que tem uma energia nuclear desenvolvida é o México.
que tem também uma usina nuclear, que é uma outra tecnologia que tem uma relação próxima de fornecimento com os Estados Unidos. Então, assim, você teria que considerar esse fator primeiro, que é essa questão do desbalance, né, entre os dois países e os outros da região, antes de considerar. O Chile, por exemplo, tem reator de pesquisa, poderia ser incluído, mas, assim, até que ponto você teria uma questão desse balanço de desequilíbrio afetaria, que é diferente, por exemplo, da Europa, que você tem vários países com energia, com quadros parecidos, né? Esse seria um fator. O segundo fator é a própria questão também dos fundos de financiamento e dinheiro, né? E da necessidade com relação a isso. Tem, agora, não sei como tá, eu escutei, às vezes escuta uma fofoca aí de um país que não anda pagando, ou de alguma coisa que tá em falta, mas assim, isso também seria um outro fator para olhar, né? Essas coisas também, elas necessitam também de uma outra estrutura que vem anterior. Se poderia aumentar ou não, poderia até ser. Assim, às vezes tem vários modelos que seriam possíveis. Nesse caso, a criatividade é uma coisa interessante, uma coisa importante, né? Você tem, no caso da América Latina, várias coisas que vão se sobrepor, né? Você tem, por exemplo, a BAC, você tem o Panal, que as pessoas não lembram, mas temos também o Panal lá no México, que é a que gere a nossa zona livre de armas nucleares, é o Panal, não é a BAC. A BAC é só agente de verificação, o Panal é a que está lá na área política de coordenação. Inclusive, o diretor também é brasileiro, né? Então, Sim. assim, você tem vários organismos. Por que o Panal não faz verificação? Isso Era aí são... exatamente o que eu ia perguntar, qual que é a ligação entre o Panal, se tem alguma ligação, né, se tem algum papel que o Panal tem, justamente porque o Brasil, né, está com o Bolsonaro na direção há bastante tempo já, né, do Panal, inclusive. Eu falei que a BAC é um grupo pequeno, né? É um pessoal pequeno, o Panal ainda é menor. Ao Panal você tem a parte diplomática que tem, mas assim, eu não sei como é que eles estão agora, mas são 3 ou 4 pessoas. Nossa. Então, não é um grupo grande, né? Então, assim, eles teriam que ter uma ampliação de recursos e de capacidade muito grande. A Opanal tem um papel muito importante na coordenação da zona, na coordenação das políticas nucleares, na coordenação das posições latino-americanas em organismos internacionais, em reuniões como o TNP, como o TEPAN, né? Nessa parte de coordenação política. Nessa parte, a OPANAL é muito importante, porque ela é uma área onde eles podem ir, você tem as declarações conjuntas, a declaração de segurança hemisférica também, é tudo pela OPANAL. Então, assim, a OPANAL ela tem um papel que é interessante e que está sendo revivado nos últimos momentos. Agora, uma outra coisa também que as pessoas que estão tá muito na vista, mas é que nos últimos anos, principalmente a partir de 2019, se eu não me engano, teve o reavivamento do mecanismo de coordenação entre as zonas livres de armas nucleares, que você tem todas as zonas que temos, né, habitadas, porque não tem ninguém que coordena pela Lua, que também é uma zona livre nuclear, mas, enfim, espaço sideral e fundo do mar também não tem ninguém que coordena, Antártica. mas pelas zonas habitadas, você tem os países que coordenam, e você tem essas ideias de que os representantes dessas zonas vão se juntar e vão coordenar políticas comuns e coordenar também trocas de conhecimento, porque é interessante que elas são bem diferentes entre elas, né? A gente pensa que é tudo, pegou um modelo e foi copiando entre outros, mas não é bem assim, né? Elas têm cada uma coisa interessante para mostrar e para troca entre elas, né? Quando você estuda as especificidades de uma delas, de cada uma delas, né? É bem interessante. Uma delas tem, por exemplo, lá na África tem a questão do tráfico, do trânsito de material radioativo, que a gente não tem. Na Ásia Central você tem a questão da proteção ambiental, de incidentes e do protocolo adicional. Eles obrigam o protocolo adicional pela zona. Você tem várias coisas diferentes que vão, e essa coordenação é interessante também, até para mostrar em como também não só na parte de não proliferação, mas também como avançar em desarmamento. Tem uma pergunta que eu vou aproveitar e já jogar agora, que é do pessoal que está vendo pelo YouTube, que é como lidar com os Estados Unidos, Inglaterra e França, que tem presença territorial na América Latina, e o Tratado de Tlatelolco. Então, esse é um problema, né? Mas isso, pelo menos, né, tem os anexos, né, que a galera tem Tem o que que ter ao acontece. Tlatelolco.
todo o tratado de toda a zona livre de não proliferação nuclear, você tem dois protocolos. Um protocolo para os países reconhecidos como nuclearmente armados e alguns outros protocolos que são definidos a partir da zona. No nosso caso, são um específico, não sei se são um ou dois agora não. São dois, né? Tem um para que tem região. Um para os países externos e o outro, que aí também tem, por exemplo, a Holanda, né, e tudo, mas aí você tem o outro que é especificamente para os países com armas nucleares. E esses países, eles fazem uma coisa que é chamada de seguranças negativas, né, Negative Security Assurances, que seria você garantir que você não vai usar ou ameaçar os países dessa região com armas massivas, ou seja, armas nucleares. Você vai proteger e garantir essa zona como uma zona livre dessas armas. E qual que é a origem disso? Isso é interessante, porque a gente pensa nisso sempre como tem um grupo aí, às vezes aparece também esse argumento de que esses são países sem armas que estão desarmar os desarmados, e a questão de imposição externa, esse argumento eu já escutei algumas vezes. Na verdade, é o contrário. Na verdade, quando a gente olha historicamente, isso é um outro artigo que eu publiquei também esse ano, é a questão como que surgiu a ideia de uma zona nuclear, livre de armas nucleares, o caso do Tlatelolco, que foi o primeiro. Ele já era anterior, mas ele conseguiu um momento depois da crise de Cuba, quando a Guerra Fria chegou aqui próximo e quase teve um conflito nuclear entre União Soviética e Estados Unidos em Cuba, ou seja, próximo daqui. Se tivesse explodido alguma coisa lá, teria chegado no norte do Brasil. Aí o que acontece? Aí depois disso, foi uma coisa, mostrou, então, a Guerra Fria chegou próximo, então os países, principalmente o México, que bloqueava essa ideia, falou, não, agora vamos negociar. E isso estava em negociação junto com o TNP. As duas negociações ocorreram ao mesmo tempo. O Brasil estava nas duas. Só o Brasil e o México estavam nas duas. Aí, qual que era a ideia? A ideia era que o global e o regional estava sendo deixado meio de lado, mas o global resolveria isso. Aí, lembra que eu falei, no final um acordo foi negociado, mas esse acordo não chegou a ser... Esse texto não chegou a ser cumprido. No final, foi um texto que foi escrito pelos Estados Unidos e União Soviética, que foi aprovado pela Assembleia Geral, não por essa comissão. Aí o Brasil, entre outros países, Brasil e Índia se sentiram bem mal, digamos assim, por conta disso. Aí, o Brasil tem muitas comparações, né? São caminhos diferentes, mas que semelhantes até certo ponto. Tem inclusive dois aí que eu estou pensando, o João e o André na UNB, que estudam sobre isso. Mas, no caso, o Brasil falou que o governo brasileiro, os representantes do Brasil pensaram nessa época. Vamos tentar, como a gente não conseguiu o que a gente queria aqui, vamos focar no outro. Então, na verdade, as zonas de armas livres nuclear, elas são uma resposta, de certa forma, ao TNP, que não saiu da maneira como a gente queria. E você tem várias coisas. Uma das coisas, por exemplo, que eram cruciais no TNP e que os países, União Soviética e Estados Unidos não aceitaram, foram as garantias negativas. Foram que vocês não vão atacar quem não tem. Aí ele fala, então tá, vocês não querem colocar aqui, a gente vai colocar no nosso. Então, isso é uma maneira de você forçar. As zonas livres de armas nucleares, elas não são mecanismos de proteção ou de não proliferação ou de evitar, elas são mecanismos também de desarmamento. Porque o que você faz? A ideia é que você coloca tão restrita a zona onde você pode usar essas armas, que no final, elas têm um fator dissuasivo ainda menor do que o que elas já teriam sem isso. Então, na verdade, é você tentar evitar isso, você tentar evitar que desarmar por evitar a proliferação e forçar a redução delas do que já tem, o não uso. Então, esse é um fator. Mas, claro que você sabe que isso está sempre também, quando você tem tratados são uma coisa, mas você tem outros mecanismos que você precisa para protegê-los, né? E essa é uma justificativa do submarino nuclear brasileiro. E o programa foi acelerado depois de 82, da Guerra das Malvinas, é um fator que influenciou de muitas formas
Uma delas foi justamente na questão de mostrar que submarinos nucleares podem ter uma diferença, porque o submarino da Inglaterra foi enviado para as Malvinas, não se sabe até hoje se tinha ou não bombas lá, mas assim, acredita-se que não, mas assim, não se sabe, e mostrou, tá, então isso aí é uma violação do Tratado Louco. O Panal falou contra, assim, teve um movimento internacional contra isso, mas assim, até que ponto isso tem um efeito, a gente sabe a questão do enforcement, né? Então, assim, você tem essa área, mas você também tem uns mecanismos de garantia, até de verificar que isso não vai acontecer, né? Porque realmente os Estados Unidos também com Porto Rico também já mandou submarinos para lá, né? Os Estados Unidos também já mandou para Austrália e Nova Zelândia também, contra o Rarotonga. Por isso que a Nova Zelândia, inclusive, saiu da aliança que tinha com os Estados Unidos. Mas, assim, é a questão, até que ponto você tem que juntar mecanismos jurídicos com mecanismos de poder para garantir que um funcione, né? Então, você tem que ter realmente o conjunto das diferentes capacidades para poder garantir que os objetivos internacionais sejam aceitos, não só na área nuclear, mas em todas as áreas, né? Pô, Leonardo, nosso tempo acabou, infelizmente. Poderíamos continuar por mais um bom tempo aqui, mas eu acho que a gente conseguiu contemplar boa parte das perguntas que foram apresentadas. Então, eu queria mais uma vez te agradecer pela disponibilidade, né, pelo tempo que você ofereceu aqui para falar sobre o seu artigo, para falar sobre esse tema. Foi uma alegria muito grande ter você aqui, né, na sua casa, novamente, na UNB. E é isso, então. Agradeço a você, agradeço as pessoas que acompanharam, seja lá na sala de aula, seja o pessoal que acompanhou pelo YouTube. E aí passo a palavra para você para fazer os seus últimos comentários, né, e ficamos por aqui. Eu só tenho a agradecer também ao convite, a oportunidade de estar aqui de novo, de conversar com todos vocês, e coloco à disposição para qualquer coisa, tem meu contato, e espero vermos também fisicamente em breve, em algum momento. Então, a todos e todas, muito boa tarde. Nos vemos então na semana que vem para o nosso próximo encontro. Até mais, gente. Até.